para mais uma live aqui no Facebook da OAB Lapa. Você pode participar enviando seus comentários através do nosso chat aqui abaixo da nossa transmissão. Obrigado pela sua audiência, obrigado pelo seu carinho. Meu nome é Luiz Rogério Barros, presidente da 96ª subseção da OAB da Lapa, e hoje estamos com o tema Advocacia em Tempos de Pandemia, com a nossa querida, com a nossa amiga, doutora Raquel Preto, diretora tesoureira da OAB de São Paulo. Boa noite, doutora Raquel Preto. Boa noite, Luiz Rogério, como é que você está? Tudo bem? Tudo Boa noite ótimo. também para a Rosângela, para a Adriana e para todas e todos que estão nos acompanhando aqui. Doutora Raquel Preto, muito obrigado pelo convite, muito obrigado pelo carinho. E aqui comigo também a nossa querida diretora, secretária adjunta da OAB Lapa, doutora Adriana Gomes. Doutora Adriana, muito boa noite. Boa noite, Raquel, boa noite, Rosângela, boa noite, Luiz. É um prazer estar aqui essa noite para discutir esse tema com essa pessoa querida que é a doutora Raquel. Nossa querida doutora Rosângela Devec Nabarro, presidente da Comissão da Mulher Advogada, também presente aqui nesta nossa conversa. Doutora Rosângela, muito boa noite. Boa noite, doutor Luiz, muito obrigada pelo convite. Agradeço a diretoria, agradeço a doutora Adriana também pelo convite, e a nossa queridíssima Raquel, também, muito obrigada por participar dessa live conosco. É um prazer imenso. Quero aqui também agradecer e fazer agradecimentos à diretoria da OAB Subseção da Lapa, ao Dr. Manuel Martins Gonzalez, vice-presidente, ao Dr. Wagner Luiz Dias, secretário-geral, e à doutora Cristina Toninato, diretora tesoureira. E mandar um abraço especial aos nossos conselheiros, Dr. Celso Joia e doutora Kátia Dias. Você também, internauta, participe da nossa live. Mande agora mesmo a sua pergunta, o seu comentário pelo nosso Facebook. Doutora Raquel, peço vênia para deixarmos aqui as formalidades. Afinal, somos amigos. Estamos no momento de formalidade. Permita-me chamá-la de você, minha amiga. Por favor. Antes de entrarmos no tema de hoje, eu gostaria que a senhora, que você, falasse um pouco para nós, internautas, a respeito dessas fake news que estão circulando por aí, falando que a nossa OAB não está fazendo nada pelo advogado. Por favor, gostaria que a senhora falasse rapidamente, 2, 3 minutos, a respeito dessas mentiras que estão circulando por aí nas redes sociais. Bom, boa noite, Luiz Rogério, já saudei a Adriana e a Rosângela, mando também um abraço especial para o querido Manuel Gonzalez, vice-presidente aí da Lapa, o querido Wagner, secretário-geral, e a querida Cristina Toninato, que é a tesoureira, que não estão aqui conosco, né? Mas para quem eu mando um abraço especial. Aliás, a diretoria da subseção da Lapa é uma diretoria absolutamente antenada, uma diretoria compromissada, e sempre é muito bom trabalhar com vocês, né? Luiz Rogério, a pergunta que você me fez, eu acho que ela é bem importante, porque a gente precisa, de fato, colocar as coisas na perspectiva correta. A OAB São Paulo lançou, na semana passada, um programa de medidas, não foi só uma medida, são várias medidas, né, que a gente já vem estruturando e vem organizando, há um bocado de tempo, né? Então, semana passada a gente terminou essa primeira fase de benefícios, de construção de políticas e benefícios de assistência, de apoio à advocacia nesse período de pandemia. E eu vou citar algumas dessas medidas, né? A primeira delas, que foi uma das primeiras que nós adotamos, foi a prorrogação do pagamento das anuidades para aquelas advogadas e advogados que tinham optado pelo parcelamento da anuidade. Esse adiamento é um adiamento de 5 meses, né? É um adiamento maior, aliás, do que o adiamento que foi feito pelo governo federal com relação ao pagamento de tributos, né? Com certeza, se a gente olhar globalmente, as nossas medidas estão até mais organizadas
e pensadas especificamente para a advocacia do que vários governos de plantão que estão por aí, né? Então, nós fizemos um aumento de prazo para que a advocacia possa pagar suas anuidades sem multa, sem juros, sem correção monetária. Também estamos trabalhando, e devemos, inclusive, ter a divulgação disso já nos próximos dias, na estruturação de linhas de crédito especiais, com condições de juros e de vencimento, parcelamento e garantias completamente diferenciadas do mercado, também para apoiar a advocacia. Fizemos uma campanha de vacinação com muito esforço, que foi protagonizada pela CASP, para que nós possamos também apoiar a advocacia nesse aspecto. E lançamos na semana passada um benefício alimentação, né? Um benefício alimentação que foi pensado para beneficiar a maior quantidade possível de advocacia que esteja vivendo uma situação particularmente difícil do ponto de vista econômico e financeiro. Não está fácil para ninguém, mas nós temos colegas que não têm condições de sequer fazer compras no supermercado. Essa é a verdade, né? Então, nós recebemos um valor, né, de apoio e devolução do Conselho Federal da OAB, mas esse valor que chegou em São Paulo era um valor pequeno diante do contexto paulista, né? Nós recebemos 800 mil reais do Conselho Federal e recebemos mais 400 mil reais 800 mil reais para a OAB seccional e 400 mil reais para a CASP. E nós, por meio das nossas reservas, estamos adjudicando mais 1 milhão e 600 mil reais por parte da OAB e mais 800 mil reais por parte da CASP, totalizando um pacote de 3 milhões e 600 mil reais para que possamos colaborar com o auxílio de natureza alimentar e humanitário para as advogadas e advogados que estão passando maiores dificuldades. Evidentemente que há algumas pessoas que não querem ver a realidade dos fatos, mas todos os nossos esforços estão sendo centrados na advocacia. E, Luiz Rogério, eu queria compartilhar com você um outro detalhe importante que eu acho que a advocacia paulista não pode esquecer e precisa ser reforçado. O esforço da OAB São Paulo, da atual gestão, da diretoria, ele já vinha muito grande, né? Eu queria lembrar a todas e todos que, a partir desse ano, esta gestão deixou de cobrar as anuidades de sociedades de advogados, que era alguma coisa que já deveria ter sido feita em outras gestões, mas não foi. E nós fizemos isso. A partir desse ano, as sociedades de advogados já não pagam anuidades no estado de São Paulo. Mas, de fato, quando há má-fé, fica difícil você lidar com fake news, né? Então, por exemplo, ninguém está se lembrando desse benefício, que já era um benefício que foi programado para atingir toda a advocacia paulista durante esse exercício, né? E que, de fato, já foi implementado. Foi nessa gestão também que nós implementamos a isenção da advogada gestante e parturiente, porque nós sabemos que as mulheres advogadas, quando elas estão nessa fase, na fase da gestação e na fase de nascimento ou da adoção, da concretização da adoção, nós temos uma capacidade laboral, uma capacidade de trabalho reduzida, porque nós ficamos divididas nesse momento de nascimento e de apoio aos nossos bebês. Então, há uma queda natural de capacidade de trabalho, e foi esta diretoria, nesta gestão, que nós implementamos. Eu levei a proposta ao Conselho, o Conselho Seccional ratificou, era uma promessa que nós tínhamos feito por ocasião das eleições e que foi implementada, já vigorou ano passado e está vigorando esse ano. Então, na verdade, quando a gente olha para uma gestão, a gente tem que olhar para a gestão globalmente. Essa é a gestão a partir da qual não se cobram mais anuidades da sociedade de advogados. Essa é a gestão pela qual se instituiu a isenção para advogada gestante e parturiente adotante. Nós prorrogamos por 5 meses o pagamento das anuidades. Nós estabelecemos um benefício alimentação para atender a maior quantidade possível de colegas
e que vai atingir pelo menos 36 mil advogados, com 3.600.000 adjudicados, num esforço conjunto do Conselho Federal com a Seccional Paulista e a CAASP. Né? Os remédios da farmácia da CAASP são, sim, dos mais baratos que existem no mercado. E, além de tudo, foi instituída a possibilidade de parcelamento em 10 vezes, né? Afora esse benefício alimentação, eu também gostaria de lembrar que a CAASP possui outros benefícios, obviamente, que são aplicáveis a condições específicas, mas que devem ser lembrados, sim, pela advocacia, porque eles podem ser utilizados, observadas as condições desses benefícios. Nós continuamos trabalhando. Agora, o que é importante, Luiz Rogério, é que nós compreendamos o tamanho da OAB São Paulo. A OAB Paulista é a maior seccional do país. E ser a maior seccional do país significa que nós temos que manter os serviços e o atendimento a aproximadamente 400 mil advogadas e advogados que são inscritos na seccional. Vale dizer, quando os prazos retomarem, quando os processos voltarem a andar, quando as casas da advocacia forem abertas, quando os postos de autoatendimento forem de novo reativados, quando as salas da advocacia dentro dos fóruns voltarem a funcionar em todo o estado de São Paulo, nós temos que ter os nossos funcionários trabalhando. A OAB tem mais de 2.000 funcionários, são 2.600 funcionários trabalhando organizadamente pelo estado de São Paulo e atendendo a advocacia. Né? Os serviços de publicação, de acompanhamento eletrônico das publicações, que são gratuitamente ofertados, eles fazem parte, né, desses benefícios que são administrados pela entidade e que são ofertados como um benefício a toda a advocacia, têm que ser mantidos. A nossa entidade é uma entidade gigante, ela atende um universo grande de advogadas e advogados, e nós temos obrigações com os funcionários, com os fornecedores, porque somos uma instituição de grande porte, uma instituição com obrigações que também precisam ser honradas e precisam ser observadas com responsabilidade. Porém, hoje eu queria compartilhar com vocês uma coisa interessante. Eu recebi um telefonema de um colega que é diretor tesoureiro de uma outra seccional de um outro estado. E ele me telefonou porque depois que a OAB São Paulo lançou esse benefício do auxílio alimentação, é um auxílio humanitário, porque nós temos milhares de advogadas e advogadas que precisam disso. E a maior prova disso, Luiz Rogério, querida Rosângela e Adriana, sabe qual é? É que nós começamos o cadastro para os colegas que querem esse auxílio, e nós passamos hoje, poucos dias depois, acho que são 3 ou 4 dias que começou o cadastro, nós passamos de 5.000 colegas que já estão cadastrados. Então, assim, nós temos que pensar que a advocacia, ela é múltipla. Nós temos uma advocacia que está, assim, numa situação ainda mais complicada que toda a advocacia, porque a situação está difícil para todo mundo, a situação está difícil para o Brasil, a situação está difícil para a nação inteira. Né? E a advocacia está inclusa nesse contexto. Mas nós temos uma parte da advocacia que é hipossuficiente. É uma advocacia que precisa, sim, de um amparo especial, de um amparo com um olhar sensível. Né? São milhares de advogadas e advogados passando por necessidade, conforme a narrativa que a gente recebe todos os dias, e que estão, sim, aproveitando muito esse benefício de natureza alimentar que nós optamos dar com responsabilidade fiscal e financeira para uma quantidade maior de colegas e colegas advogadas e advogados. Então, sim, existe um esforço muito grande e ele não terminou. Né? Quando nós lançarmos as linhas de crédito especial, também tenho certeza que isso vai ajudar muita gente, né? Porque nós estamos brigando com bancos de primeira linha para conseguir, de fato, um tratamento diferenciado para a advocacia. Porque nós, advogadas e advogados, somos especiais e somos fundamentais num Estado democrático de direito, né? Então, estamos lutando e continuaremos nessa luta.
Muito obrigado, doutora Raquel Preto. Obrigado por todos esses esclarecimentos importantíssimos para todas as nossas advogados e advogadas que estão aqui nesse momento. Muito obrigado mesmo. Eu vou passar agora a palavra à doutora Rosângela e à doutora Adriana Gomes e vou me retirar por instantes desta sala, mas estarei acompanhando toda esta nossa live. Muito obrigado e até daqui a pouco. Tá ótimo. Obrigada, Luiz Rogério. Passo a palavra para a doutora Adriana e a doutora Rosângela. Bom, doutora Raquel teve aí a sua primeira fala, né, nos expondo, nos explicando, das nossas lives, foi a primeira live em que veio aí um membro da diretoria seccional. Nós, de fato, precisávamos dessas, não as orientações em si, mas essa explicação, e ninguém melhor do que ela para explicar tudo isso para nós. O nosso tema, ele envolve aí a questão da advocacia em tempos de pandemia, os caminhos e as alternativas, né? Eu vou passar a palavra para a doutora Rosângela, que é a nossa presidente de comissão da Mulher Advogada aqui da OAB Lapa, doutora Raquel, lembrando a colega que nós fizemos uma primeira live há umas 2 semanas atrás e tratamos de algumas questões que viabilizaram o trabalho da mulher advogada, né, do advogado homem também, enfim, da advocacia, as ferramentas, né, mas nós temos certeza que essa live de hoje vai nos esclarecer, nos mostrar caminhos muito melhores do que aqueles que nós estamos ouvindo falar, né, como a doutora já colocou aí, é difícil combater fake news, e é também muito difícil combater pessoas que não têm resiliência, não têm aquele olhar melhor para toda essa situação que está acontecendo. Então, vou passar a palavra para a doutora Rosângela Devec, presidente nossa da Comissão da Mulher Advogada, e espero que os internautas, os nossos colegas, que eu já agradeço a participação, também contribuam com as suas questões para que a nossa live possa ser bem produtiva nessa noite. Doutora Rosângela. Estamos sem som, hein? Estamos sem som com a doutora Rosângela aí. Bom, eu vou continuar. Acho melhor até. O que nós gostaríamos de ouvir um pouquinho aí, doutora Raquel, com essa questão do confinamento, né, toda essa mudança, como é que ficou o dia a dia do advogado, como é que a doutora está vendo tudo isso, com as ferramentas, com a explosão, né, dessa revolução toda tecnológica, o que trouxe isso de bom, de ruim, como é que está sendo a sua experiência, e como é que você está vendo isso tudo, como é que vai ficar depois? Muita coisa, né? Mas vamos lá. Adriana, veja, acho essa pergunta bem pertinente, eu acho ela bem importante para o futuro da advocacia, portanto, para o nosso futuro como advogadas e advogados. Vejam, nós vivemos um salto tecnológico no Brasil parcial, ou seja, nós temos alguns setores econômicos, alguns setores da economia que nos últimos anos, crescentemente, passaram a usar a tecnologia como uma ferramenta essencial de desenvolvimento de negócios, né? Eu gosto sempre de citar o caso do setor bancário, do setor financeiro brasileiro, em que, rapidamente, eles perceberam que a migração para o mundo digital, ela seria altamente benéfica, especialmente, inclusive, pelos resultados dos seus negócios. E, aliás, se tem alguma coisa que a gente tem que aprender na vida, é como ganhar dinheiro com banqueiro, né? Porque não tem dúvida que eles são muito eficientes nisso. Mas, sem entrar nesse mérito, essa área da economia brasileira foi uma área que, rapidamente, começou a virtualizar e começou a viver uma transformação digital de ponta a ponta nas suas atividades de forma, assim, muito intensa, né? A ponto de nós termos hoje, ainda hoje, em comparação com outros países do mundo, nós temos um setor bancário, né, o setor financeiro brasileiro é um setor altamente digital e que vai aproveitar essa crise, inclusive, para terminar de fazer o resto da digitalização
que eles ainda tinham alguma dificuldade, até por resistência dos próprios clientes, né? Há pessoas, por exemplo, que não abriam mão da sua fatura de cartão de crédito em papel, né? Então, nós temos setores da economia que foram rapidamente percebendo que isso era importante. Só que, como tudo no Brasil, isso não foi uniforme. Então, nós tivemos setores que se desenvolveram e que absorveram essa cultura do digital, da tecnologia de forma muito grande, e nós temos, por outro lado, setores em que nós não chegamos a avançar tanto, né? No direito, a gente ficou no meio do caminho, né? A gente caminhou bastante quando os processos se tornaram processos virtuais. A gente evoluiu nessa história de mandar a petição digital, né, de se comunicar com o judiciário por meio dos processos eletrônicos, mas a gente não fez a transformação digital da nossa advocacia. Nós não chegamos a fazer a transformação digital dos nossos escritórios de advocacia. E aí, de repente, a coisa de um mês, né, 1 mês e 10 dias aproximadamente, quando se começou a perceber a gravidade maior dessa história, que alguns, uns e outros ainda achavam que não era tão grave assim, o mundo inteiro parado, né, o globo terrestre parado, e as pessoas ainda, alguns duvidando da ciência, da medicina. E olha, uma coisa que é fundamental para a humanidade se desenvolver de uma vez por todas é que contra fatos e números não há argumento. Agora, os fatos têm que ser verdadeiros e têm que ser bons, e os números têm que ser colhidos com bases científicas, com bases estatísticas sérias. É disso que se trata, né? Então, nós, na advocacia, a gente caminhou um bocado, mas a gente parou no meio desse processo. E, Adriana, uma das coisas que eu acho que é bem importante que a gente perceba, né, porque o nosso papo hoje é sobre esses caminhos e essas alternativas para a advocacia, é que a gente aproveite esse momento em que nós somos obrigados, né, a levarmos estruturas dos nossos escritórios para as nossas casas. Nós somos obrigados a criar um sistema de trabalho em que a gente consiga interagir com as nossas equipes, né? Alguns escritórios menores, outros de médio porte. Todo mundo foi obrigado a se virar, a de fato achar um jeito de trabalhar remotamente. A gente está aprendendo a fazer reuniões com os clientes virtuais, né? Ora a gente tenta uma coisa, ora a gente tenta outra, e uma coisa interessante é que, da mesma forma que ano passado nós tínhamos estipulado especificamente na pasta da tesouraria a transformação financeira, com a vinda do portal de transparência, que é uma conquista dessa gestão, nós também tínhamos nos preparado este ano para fazer a transformação digital da própria OAB. A ideia é que a advocacia consiga fazer tudo o que ela precise no relacionamento com a sua entidade virtualmente, ou seja, na ponta dos dedos. Na ponta dos dedos. De se deslocar. A gente já fez uma grande guinada no começo do ano, quando a gente transformou o pagamento da OAB, que antigamente se utilizavam aqueles carnezinhos antigos, num pagamento totalmente digital. E, aliás, eu queria lembrar a todas as colegas e colegas que, apesar da isenção à advogada parturiente, da isenção das anuidades de escritório de advocacia, faltou falar de duas coisas bem importantes, doutora Adriana, que são as seguintes. A OAB São Paulo, diferentemente de uma grande maioria de seccionais, não reajustou o valor da sua anuidade. E, aliás, alguns colegas dizem que a nossa anuidade em São Paulo é a mais cara do Brasil. É mentira. Ou é mentira, ou é uma pessoa desinformada, né? A OAB São Paulo não está sequer nas 5 posições mais altas em termos de custo de anuidade. A OAB São Paulo hoje é a 7ª colocada no ranking em termos de valores cobrados pelas seccionais. E nós não reajustamos a anuidade esse ano, porque nós tivemos muito rigor e muito comedimento, coisa que, se a gente somar tudo, a gente vê como a gente começa a criar uma série de procedimentos bons, né? E nós temos que fazer isso nos nossos escritórios também, né?
Nós temos que ser mais digitais, né? Fazer reuniões da forma como nós estamos fazendo, descobrir as tecnologias, as ferramentas, faz parte desse novo universo que é interessante. Eu não acho ruim, eu acho que tem momentos em que a gente precisa estar realmente, pessoalmente, juntos. Sim. Mas eu acho que tem vários momentos que nós podemos substituir por ferramentas digitais. E elas são mais baratas, elas são mais racionais. Eu, por exemplo, apesar de estar muito chateada com tudo que está acontecendo pelo país, com a nossa população e com o mundo, eu tento ver pontos positivos nessa história. Sim. Eu tenho absoluta certeza que é o ganho tecnológico, né? É pensar que, de repente, você não precisa pegar um trânsito de 40 minutos para você atravessar uma cidade inteira, como é o caso de São Paulo, e todas nós, né, que estamos juntos aqui nesse momento, sabemos a loucura que é andar por São Paulo, né? Às vezes, para você sair da Lapa e ir para o Fórum Central, você vai gastar 40, 50 minutos. E, de repente, seria tão bom se a gente não precisasse gastar esse tempo inútil em trânsito. Então, eu acho que a gente tem que ser um pouco mais ousado também. Eu acho que toda modificação incomoda, sabe? Eu acho que a transformação incomoda. Eu acho que mudar não é uma coisa fácil, mas é importante que a gente se obrigue a tentar essa mudança. E não achar que tem só um lado ruim. Eu, por exemplo, estou adorando não pegar trânsito, eu estou adorando conseguir uma conexão rápida com as pessoas, compartilhar documentos enquanto você está conversando, né? E você já vai ali olhando o contrato e tal. Agora, eu acho assim, muitas coisas precisam ser reforçadas. Então, nós temos que ser mais tecnológicas e tecnológicos, nós temos que ser mais virtuais, temos que romper barreiras. O pessoal na área de tecnologia, gente, eles são muito disruptivos. Nós podemos ser mais disruptivos. E isso vai fazer bem para a nossa advocacia e para os nossos escritórios de advocacia. Eles vão custar mais barato. A nossa infraestrutura, quanto mais tecnológica ela menos custo ela tem. E isso melhora a nossa rentabilidade nos nossos escritórios. Sim. E não tem problema nenhum a gente falar de rentabilidade. Aliás, precisamos falar disso. Precisamos aprender a ser mais eficientes na gestão dos nossos escritórios. Nós temos infraestruturas que custam muito caro, né? E que podem ser racionalizadas com o uso da tecnologia. Imagina se você não tiver mais gasto nenhum de papel, não tiver mais gasto nenhum de toner, nenhum, nada, absolutamente nada. Imagina que você diminua o tempo que você perde no trânsito, andando para baixo e para cima, né, para fazer reuniões, para fazer encontros. Imagina quanto você não vai ganhar fazendo outras coisas muito mais importantes, e uma delas que eu vou referir agora, Adriana e Rosângela, é uma crença pessoal uma crença pessoal muito forte minha há muito tempo. Eu tenho para mim que estudar é uma regra constante na advocacia. Você pode começar a exercer a advocacia agora, você pode exercer a advocacia há 10 anos, há 20 anos, há 30 anos. Estudo, pesquisa, pensamento estratégico são coisas que são fundamentais ao longo de toda a sua carreira profissional. A gente precisa ter mais tempo para estudar, a gente precisa ter mais tempo para se aperfeiçoar. Isso nos torna profissionais melhores. As ferramentas tecnológicas nos ajudam. Veja o sucesso dos cursos da ESA São Paulo, por exemplo, que hoje são mais de 50 totalmente gratuitos e que são milhares, agora já passamos, acho que de 20 mil, 30 mil advogadas e advogados paulistas que fizeram esses cursos gratuitos ao longo das últimas semanas, e que nós temos tempo, mais tempo, racionalmente organizado para fazer isso. Quanto mais conhecimento técnico eu tenho, mais eu domino a minha ferramenta de trabalho, mais rápida eu sou, percebe? Sim. Então, não dá para ser rápido sem qualidade, não é isso que eu estou defendendo, mas eu acho que a gente tem muitos ganhos de racionalização de tempo, de racionalização de custos
né, nos nossos escritórios e que não pode ser desperdiçado, não pode ser esquecido depois da pandemia. Nós podemos fazer mais e melhor depois da pandemia, de formas diferentes, né? Nós temos que aprender a ser mais criativas e mais criativos na advocacia. É disso que se trata. Sim. Parabéns, doutora Raquel, pela explanação. Foi respondendo, assim, várias perguntas que foram surgindo no chat, né, e eu quero, inclusive, a doutora Rosângela, nossa presidente da Comissão da Mulher Advogada, saiu e entrou, graças a Deus, durante a sua explanação, ela já vai continuar, mas antes disso eu quero cumprimentar os nossos colegas, doutora Kátia Dias, nossa conselheira, está no chat aí, acabou de fazer menção ao trabalho da OAB, outros colegas parabenizando pela questão da isenção aos escritórios, muitas colocações aqui no chat sobre essa situação, e eu quero passar agora para a doutora Rosângela, acho que o áudio está tudo ok, agora ela entrou, saiu, aliás, ela saiu, entrou novamente, graças a Deus, então pode continuar, doutora Rosângela. Continua ruim. Nossa, deve ser, acho que talvez a qualidade da internet. Sim, pode ser isso. Eu vou fazer uma pergunta aqui, que um dos colegas colocou. Ele colocou assim, doutor Fernando Penteado, a transformação digital, então, depende de um novo código de ética para autorizar a propaganda digital, haja visto que o setor bancário atualizou seus clientes com propaganda. Né? Já foi até um dos temas da nossa live na semana passada, mas, por favor, doutora Raquel, se for possível... Veja, nesse exato instante, aliás, durante o segundo semestre do ano passado, o Conselho Federal da OAB já vinha, por meio do secretário-geral adjunto, doutor Ari, fazendo uma série de audiências públicas em várias seccionais, inclusive foi feito na seccional de São Paulo, né, na seccional paulista, para, nessas audiências públicas, a advocacia falar, se manifestar e dar sugestões, né? Então, de fato, deve, muito brevemente, aliás, isso já ia acontecer agora, é que todo o sistema da OAB acabou ficando sequestrado, né, por esta questão da pandemia, ou seja, nós estávamos previstos e organizados para discutir temas muito importantes, esse era um deles, e, de repente, o sistema OAB inteiro teve que parar para lidar com paralisação de judiciário, para lidar com paralisação de processo, suspensão de prazo, dificuldades, né, de levantamento de alvará, RPV, o caos, né, já que as agências bancárias também não estão abrindo, repartições públicas que não estão atendendo presencialmente. Então, de repente, todo o sistema OAB, inclusive, especialmente a OAB São Paulo, nós tivemos que parar uma agenda de medidas e assuntos que discutiríamos para que nós pudéssemos passar a atender estas questões pandêmicas, digamos assim, né? Então, já está em discussão um novo código de ética no que tange à questão de publicidade, mas eu queria aproveitar para compartilhar com as colegas advogadas e os colegas advogados que estão aqui nos acompanhando algumas recomendações que são fruto de uma discussão que a gente já teve aí ao longo das últimas 2 semanas no Comitê de Gestão de Crise, né? E essa questão da publicidade, ela foi já levantada, alguns querendo flexibilização, outros dizendo que é um exagero. Nós vamos precisar discutir, debater e ter a sensibilidade de chegar num consenso, né? Aliás, eu acho que isso é um grande exercício que a sociedade brasileira precisa fazer, e eu, sinceramente, acho que a advocacia pode ajudar muito. Sim. Ajudar a fazer as pessoas voltarem a conversar. E conversar é versar sobre um tema com alguém. Não é falar sozinho. Não é fazer discurso de aniquilação. É conversar. Conversar. Se a gente tem um ponto de vista diferente, nós temos que respeitar o ponto de vista, temos que ouvir, temos que ser ouvidos, né? A reciprocidade é importante nessa história. Comunicação não violenta, né? A reciprocidade do respeito, a reciprocidade da fala, a reciprocidade da escuta, né? Sim. Então, eu acho que a advocacia tem um papel muito importante, tem muitos papéis importantes, né? Eu acho que a advocacia, inclusive,
nesses momentos de crise, historicamente, na história da humanidade, a advocacia sempre foi muito relevante na superação de crises. Nós somos muito relevantes na superação, por exemplo, das crises econômicas variadas que o Brasil viveu nas últimas 4 décadas. A advocacia foi fundamental para a cidadania brasileira, por variados motivos. Não será diferente agora, né? E esta gestão da OAB está preocupada em, de fato, ser uma voz da advocacia militante. Acho importante ressaltar o fato de que nós, diretores da seccional da OAB Paulista, presidente Caio, vice-presidente Ricardo Toledo, secretário-geral Islan Queiroga, secretária-geral adjunta Margarete, e eu, na tesouraria, somos os 5, somos advogadas e advogados militantes. Nós estamos lá mandando as nossas petições virtuais, indo às repartições públicas, enfrentando o dia a dia como todo mundo que está aqui nesse chat. Então, nós vivemos a dificuldade da advocacia. Isso mudou, porque nós já tivemos, nos últimos anos, dirigentes de OAB que não eram advogados militantes, e faz diferença, tá certo? Então, a gente sente na carne essa mudança, porque quem está aqui é advogado e advogado de verdade. A gente passa as mesmas dificuldades que todas vocês, percebe? Então, que todos os nossos queridos colegas, né, cliente que está atrasando fatura, não está? Os clientes não estão atrasando o pagamento de honorários? Os escritórios fechados, as equipes deslocadas, é uma coisa que a humanidade jamais viu. E não se trata de uma gripezinha, lamento, mas não é uma gripezinha. Uma gripezinha não mata nessa quantidade, uma gripezinha não provoca essa quantidade de óbitos que são verificados hoje em todo o globo terrestre, uma gripezinha não para um país com o perfil da Alemanha, uma gripezinha não para os Estados Unidos. Então, assim, nós temos que encarar de uma vez por todas que esse assunto é sério, essa pandemia é gravíssima e só tem uma forma de resolver isso. Termos racionalidade, fazermos boas escolhas, governos que tenham noção de respeito à ciência, à cidadania, à pesquisa, né, ao desenvolvimento de soluções sustentáveis e sustentadas com base em conhecimento real, não em hipóteses irresponsáveis, né? Então, assim, é preciso, de fato, que nós percebamos que as dificuldades são grandes. Então, nós temos que tentar tirar partido do que seja possível nesse momento. Então, tecnologia veio para ficar, não tem mais jeito. E eu sugiro mais. Eu sugiro que, nesse momento, justamente se aproveite para fazer teste de ferramenta, aplicativo, repensar o seu escritório. Uma coisa que eu queria compartilhar com vocês. Será que a gente precisa ter escritórios de advocacia do jeito que a gente os conheceu até hoje? Eu queria usar o exemplo da tecnologia, né? Eu lido e convivo muito com o pessoal de tecnologia. Aliás, na diretoria, na tesouraria, 2 são as minhas atribuições. A parte das finanças, né? E a parte da tecnologia de informação e transformação digital. O pessoal de tecnologia, eles são muito interessantes, porque eles são muito rápidos em organizações e reorganizações das formas de se ajudarem e de trabalharem em conjunto. Nós não somos preparados para isso. Nós, por exemplo, começamos a lidar com o espaço de coworking, né, aquele espaço compartilhado que muitas casas da advocacia paulista oferecem, principalmente para a jovem advocacia. Mais recentemente, o pessoal da área de tecnologia trabalha com espaço de compartilhamento profissional há muito tempo, né? Eles têm uma velocidade muito grande de se aproximar, de fazer parcerias, de trabalhar colaborativamente. Não à toa, a área de tecnologia e, por decorrência, a área de serviços é a grande área do desenvolvimento macroeconômico no planeta Terra. E nós estamos engatinhando no Brasil, porque a gente tem um monte de coisa que nós temos que fazer ainda. Agora, a pergunta que eu faço a todas as queridas advogadas e advogados que estão aí nos acompanhando é a seguinte: será que nós não deveríamos nos espelhar nesses bons exemplos? Por exemplo,
Se o pessoal de tecnologia consegue se organizar e trabalhar melhor colaborativamente, como é que nós, advogadas e advogados, poderíamos nos organizar para trabalharmos mais colaborativamente entre nós? Por exemplo, compartilhar infraestrutura. Será que a gente não deveria repensar os nossos espaços de escritório? Né? O escritório de advocacia, quase todo escritório de advocacia, como é que é? Ele tem uma recepção, aí depois ele vai, né, ou por um corredor, ou por um hall de distribuição, Sim. para a sala dos advogados, aí tem a área dos estagiários, aí tem, né, e aí você gasta um espaço danado. Será que a gente não deveria se inspirar no que acontece lá no Vale do Silício, com a indústria de tecnologia, em que você tem amplos espaços, que as pessoas fazem um plug-in, um plug-off, elas ligam e desligam rapidamente o notebook, conversa com um, conversa com o outro, tudo bem. Na nossa profissão, nós precisamos de tempo para raciocinar, para redigir, mas será que parte do nosso dia nós não deveríamos compartilhar informações? Doutora Adriana, será que nós duas não poderíamos colaborar de forma ética, comedida, inteligente, né, compartilhando informações, fazendo projetos em conjunto? Sim. Um grande desafio, eu acho, gente, eu queria muito dizer para vocês que essa minha percepção é crescente nesse aspecto. É que a palavra da contemporaneidade, a palavra da vez, gente, é colaboração. Colaboração. É cooperação. Eu acho que a gente tem que ser mais colaborativo, a gente tem que ser mais cooperativo, né? E eu acho que nós temos que aprender com outros setores da economia que são muito mais rápidos, muito mais adaptáveis e se preocupam com coisas que são menos relevantes. Eu vou falar uma coisa agora, doutora Adriana, que vai ser meio assim, talvez... Fale! Mas eu vou falar porque eu sou super sincera e eu não aguento. Eu acho que nós, no direito, somos muito chatos. De verdade que eu acho. Eu acho que nós somos um pouco formais demais. Demais. Nós cansamos os nossos próprios clientes sendo um pouco rebuscados demais. Isto não quer dizer que não devamos falar o português bem falado, não devamos escrever a língua portuguesa com a obediência das regras, mas é possível falar bem, escrever bem, sem tanto rebuscamento, sem tanto veja bem, você entendeu? Isso amarra, né? Sem tanto elástico. Veja, isso é alguma coisa que causa muito incômodo, né? Você, por exemplo, eu trabalho com advocacia tributária empresarial há 30 anos e atendo vários segmentos econômicos. Há alguns segmentos econômicos com os quais, se você não aprende a se comunicar de uma forma mais objetiva, mais direta, você não vai conseguir trabalhar com esse segmento. Sim. Então, veja, uma das coisas que eu estou adorando das lives, eu vou ser sincera com vocês, é que nós somos menos formais nas lives. Nos eventos presenciais da ordem e até de outras entidades jurídicas e tudo mais, você acaba gastando ali 40 minutos, né, com saudações, com referências, porque a pessoa está presente, etc, etc. E aí eu fico me perguntando se a gente deveria continuar nessa linha, sabe? Se você participa de um evento do pessoal da área da medicina, por mais que haja um cumprimento respeitoso, é um cumprimento genérico. A gente perde muito tempo no pretório excelso, sabe? O colém da Câmara. É um negócio assim que tem cabimento em pleno 2020 que a gente continue se comunicando desse jeito? Eu tenho minhas dúvidas. Eu acho que não. E eu acho que a desconexão da advocacia com o resto da sociedade é um grande problema que esta pandemia está deixando evidente, né? Eu acho que essa pandemia nos convida, de fato, a mudarmos de atitude em tudo. Repensarmos o nosso espaço de escritório, se ele precisa ser assim tão quadradão, tão óbvio. Se nós temos que nos relacionar entre colegas dessa forma tradicional, se não há uma outra forma igualmente valorosa, positiva,
cordata, mas que não seja tão rebuscada, que não seja tão rococó, que as nossas comunicações sejam mais diretas, não com menos qualidade comunicacional ou linguística, não é isso. A palavra é o nosso grande instrumento de trabalho, não é mesmo? Sim, sem dúvida. A palavra falada e a palavra escrita. Os médicos trabalham com os bisturis, trabalham com os estetoscópios, nós trabalhamos com a palavra, então nós temos que dominar a nossa palavra, não é? Mas o que é uma comunicação efetiva, senhoras e senhores? Sabe o que é uma comunicação efetiva? É a comunicação que o receptor nos entende. Mesmo remota, né? Mesmo remota. A comunicação importa se quem recebe a mensagem a entendeu. Se o seu receptor de mensagem não te entendeu, sua comunicação está errada. Você pode até achar que está certa, mas ela está errada. Porque a efetividade da comunicação se dá pelo impacto que você causa em quem está te ouvindo. Eu estou falando com todas e todos vocês de forma absolutamente franca, direta e objetiva. Falei de vocês de todo o esforço que a OAB está fazendo pela advocacia, um esforço com responsabilidade, sim, porque nós temos que ter responsabilidade. A advocacia vai voltar a funcionar, as casas de advocacia vão voltar a funcionar, os nossos funcionários têm que atender a advocacia, nossa estrutura funciona em favor da advocacia, e eu estou falando isso de forma clara, objetiva, né? Então, eu acho que isso é uma coisa que nós temos que repensar também, né? Será que os julgamentos em tribunal têm cabimento eles continuarem sendo do jeito que eles são? Não sei, para a gente pensar, eu não estou, digamos assim, batendo o martelo, não é isso. Eu estou provocando a cogitação, né? Eu quero relembrar que o verbo cogitar vem do latim, né? Cogitare, né? Que é lançar possibilidades, falar a respeito delas, né? Cogitar, pensar em possibilidades, talvez algumas sejam descartáveis, outras não serão. Agora, os setores da economia que mais crescem fazem o quê? Na lei da subsistência das espécies, agora eu vou citar Charles Darwin, que eu adoro Charles Darwin, A Origem das Espécies. Darwin nos ensina que as espécies, elas sobreviverão com muito mais efetividade e elas terão uma adaptação maior ao meio e, portanto, viverão mais e melhor, quanto mais rápidas elas se adaptem a esse meio, a esse entorno. Então, um dos motivos que fez com que o ser humano fosse caminhando na evolução foi justamente a nossa capacidade intelectual de absorção, apreensão e transformação. Transformação de hábitos próprios, transformação do meio, do entorno. Então, eu acho que está na hora da gente lembrar do Charles Darwin. E eu acho que a pandemia é bem importante para isso. Né? Um vírus com uma estrutura singela do ponto de vista da estrutura biológica, de repente fez o planeta Terra ficar de joelhos. Por quê? Porque ele é rápido, porque ele se adapta rapidamente, porque ele rapidamente salta de um para outro e nós estamos lutando contra ele. Então, assim, temos que aprender a sermos mais rápidas e rápidos, a nos organizarmos de forma diferente, a pensarmos a advocacia de forma diferente, não sem ética. Acho que o uso das redes sociais é importante, mas com comedimento, com elegância, porque é isso que se requer da nossa profissão, que nós mostremos o nosso conhecimento nas áreas técnicas em que atuamos e pretendemos atuar, mas sem necessidade de apelação, sem necessidade de diminuição da postura urbana, da postura positiva que se exige da advocacia. E eu acho que essa é uma das partes mais bonitas da advocacia. E aí, eu acho que a maior dica é mostrar conhecimento. Só que para mostrar conhecimento, você precisa ter estudado. Você precisa ter estudado e você precisa estudar, porque a nossa profissão é como pedalar uma bicicleta. Ou você pedala a sua bicicleta, ou a bicicleta não sai do lugar. De modo que ou a gente estuda a vida inteira,
ou não dá para exercer uma advocacia de qualidade. Doutora Raquel, nosso tempo está se esvaindo aí. O doutor Luiz voltou para o chat, significa que eu vou agora passar aí a palavra para ele, para a doutora Rosângela. Monte de perguntas aqui, várias perguntas, muitos colegas colocando que gostaram, que não querem que acabe. Eu só quero, antes de passar para a doutora Rosângela, fazer uma das perguntas que um dos colegas colocou aqui, o doutor Luiz. Doutor Luiz colocou sobre a questão das prerrogativas, né, no que se refere a essa condição nova agora das audiências virtuais. Uma ou duas ou três perguntas aqui, o que a senhora pensa, o que a doutora pensa, como é que essas nossas prerrogativas vão ficar prejudicadas, como é que vai ser tudo isso? Ele colocou essa questão, gostaria que a doutora dissertasse um pouquinho sobre isso. Ok. Bom, em primeiro lugar é assim, ninguém vai aceitar a audiência virtual do jeito que foi colocado, isso começou, inclusive, aqui em São Paulo, especificamente pelo TRT, então, assim, precisa corrigir, precisa melhorar. A OAB, enquanto instituição, já se manifestou na semana passada, especificamente a respeito disso, né? Nós entendemos que o judiciário pode até caminhar nessa direção, mas ele tem que conversar com a advocacia, nós já estabelecemos conversação direta e franca, tanto com os TRTs, quanto com o Tribunal de Justiça, porque agora, nessa gestão, as comissões de relacionamento da seccional com o Tribunal de Justiça, com o TRT2, TRT15, com o TRF3, são comissões extremamente ativas, e que, a partir do momento que sai coisa nova, já vão lá, já pedem para falar, já pedem para conversar. E eu queria dizer a todas as advogadas e advogados que estão nos acompanhando que essa atividade intensa, ela é real, e ela já está provocando efeitos. Então, já dissemos que precisamos conversar. Então, é assim, eu sou a favor, mas sou a favor desde que a audiência seja pensada de tal sorte que o amplo direito de defesa não seja de maneira alguma tolhido, em que as partes possam se manifestar, tanto por ocasião de suas perguntas, quanto, inclusive, por ocasião de questões de ordem que nós precisamos, às vezes, levantar numa audiência. Então, assim, sou a favor desde que seja de fato garantido o efetivo funcionamento do sistema para todas e todos. Sou contra o judiciário querer jogar nas costas da advogada ou do advogado a solução técnica para ele estar naquela sala de audiência. Explico. Mas se a internet cair, por exemplo, a doutora Rosângela agora, ela há pouco estava com dificuldades, não é porque ela queria, é porque estamos vivendo uma questão tecnológica importante. Até porque o Brasil não está tecnologicamente resolvido do ponto de vista de infraestrutura como alguns países estão. É disso que se trata. Porque se todo mundo tivesse internet veloz, rápida, em todos os rincões do Brasil, do Oiapoque ao Chuí, estava ótimo. O problema é que não é verdade. Os serviços de internet, alguns são melhores, outros são piores, algumas áreas das cidades e dos estados são extremamente bem servidas e outras não, de modo que o judiciário tem que achar uma solução, sim, que é uma solução dele, né, sob responsabilidade dele, para que isso funcione. E sem responsabilizar a advocacia por eventuais problemas. Então, por exemplo, o advogado estava lá, caiu a internet, desculpa, não pode avançar, tem que remarcar, fazer outro dia ou marcar presencial. Simples assim, sob pena de não respeitar o direito de defesa. Simples assim. O advogado, a advogada, a advocacia é essencial à prestação jurisdicional. Sem advocacia não há prestação jurisdicional constitucional. É disso que se trata. Então, assim, sou a favor de tecnologia, sim, mas ela precisa ser uma solução discutida. Ela precisa ser uma solução pensada pelos diversos partícipes desse ambiente. Não basta os magistrados chegarem e falar, vai ser assim. Não. Você vai fazer a sua proposta,
a advocacia, o sistema OAB vai se manifestar a respeito, vamos dar colaborações. Olha aí, olha aquela palavra mágica que eu estava falando agora há pouco. Colaboração. Tem que haver colaboração entre judiciário, advocacia, Ministério Público, Defensoria, todo mundo que participa, e os poderes instituídos do Estado. Legislativo tem que, de fato, aprender com a gente um monte de coisa, porque, aliás, tem uma coisa que o legislativo atualmente não faz bem a lei, né? Podia ter umas aulas com a gente, mas, enfim, executivo tem que lidar com a advocacia, né? O judiciário precisa da advocacia para validar a sua própria atuação. Então, assim, sou a favor desde que todas as situações sejam discutidas com participação e colaboração na construção da solução da advocacia e de quaisquer partícipes que atuem naquele tipo de procedimento. Vou dar um exemplo. Processos administrativos perante órgãos regulatórios, né? Podem ser virtuais? Podem, mas eles têm que respeitar os direitos de defesa. Existem órgãos da administração pública em que você, por exemplo, não consegue ter acesso aos autos virtualmente. O processo é supostamente virtual, mas você não acessa aos autos. Isso é adequado? Não, está errado. Tem que ser corrigido, não se pode admitir isso. Então, sou a favor desde que, com respeito máximo às prerrogativas, a amplo direito de defesa, a possibilidade de manifestação e que a infraestrutura para este tipo de coisa seja de fato fornecida com qualidade, universalmente, para todo mundo e não seja jogado nas costas da advogada e do advogado. Porque se for, aí a encrenca está armada, mas nós na OAB São Paulo não queremos encrenca. A gente quer conversar, chegar a um consenso, construir uma solução em conjunto para que nós não tenhamos que brigar. Se tiver que brigar, a gente briga, mas eu acho que essa solução da briga é a pior. Então a gente tem que tentar, sim, mostrar de forma consensual e chamar o judiciário para conversar. Quero referir que o judiciário estadual, né, a nova presidência do TJ de São Paulo, tem sido muito sensível a uma mudança nesse cenário, né? E acho que é visível que nós temos algumas lideranças que começam também a serem mais sensíveis e contemporâneas no judiciário, né? Tenho boas expectativas. Eu vou passar para a doutora Rosângela. Ela consegue... O áudio está legal? Está tudo bem? Ainda não. É uma pena, doutora Rosângela. Ainda não. Ainda não. Doutor Luiz. É uma pena. Doutora Raquel, gostaria de agradecê-la imensamente. Já estouramos o nosso tempo. Eu acho que nós temos aqui conversa para mais uma meia dúzia de lives como essa. Fantástica participação da colega neste momento muito especial para a Advocacia da Lapa. Eu gostaria, antes de terminarmos, de fazer aqui o convite a todas e todos, que nesta semana teremos amanhã uma live com o tema Empreendedorismo em Tempos de Pandemia, Caminhos e Alternativas, com o senhor Leonardo Ramos, superintendente da Associação Comercial Distrital de Pirituba, onde estaremos eu e a doutora Elizabeth Cristina Toninato, nossa diretora tesoureira. Na quarta-feira, dia 22, teremos aqui Dr. Carlos Alberto Garbi, professor e desembargador aposentado, juntamente com a doutora Andréa Zago Cruz, presidente da Comissão de Direito de Família e Sucessões da OAB da Lapa. Onde estaremos falando sobre decisões dos tribunais em época de quarentena, direito de família e sucessões. Na quinta-feira, teremos um tema, saúde LGBT e mais em tempos de pandemia, e na sexta-feira teremos Dr. Ricardo Toledo, vice-presidente da OAB da Lapa, falando sobre o papel da OAB na pandemia. Todas as nossas lives começam às 19 horas, aqui ao vivo no Facebook da OAB Lapa. Quero fazer também os agradecimentos ao Dr. Caio Augusto Silva dos Santos, o nosso presidente, ao Dr. Ricardo Luiz Toledo Santos Filho, nosso vice-presidente, ao Dr. Aislan de Queiroga Trigo, nosso secretário-geral,
a doutora Margarete de Cássia Lopes, nossa secretária adjunta, e, claro, deixar aqui um beijo à doutora Raquel, a nossa grande tesoureira e a minha amiga. A doutora Raquel, não sei nem como agradecê-la. Eu só sei de uma coisa, que uma das coisas que eu mais quero é quando encontrá-la, depois que tudo isso passar, é dar um abraço muito forte na colega. Tá ótimo. Eu também. Isso é uma das coisas ruins desse vírus, né? São várias coisas ruins, mas essa de nós não podermos nos abraçar, ainda mais sendo o povo brasileiro assim tão caloroso, né? De fato é muito duro, né? É muito complicado lidarmos, às vezes, até no ambiente da própria casa com um comedimento, né? Então, sintam-se também abraçadas e abraçado, Luiz Rogério, Adriana, Rosângela, todo mundo que está acompanhando essa live aqui. Foi um prazer, eu adorei estar com vocês. Enfim, só para terminar, eu sempre gosto de lembrar que eu sou lapiana, de nascimento. Eu nasci na Lapa, né? Às vezes eu lembro que fiz essa referência na sua posse, Luiz Rogério, você se lembra disso? Lembro, claro que eu me lembro. E aí eu contei, né, que eu nasci hoje acho que não existe mais, o Hospital Sorocabano, que era o hospital aí na Lapa, e portanto, eu sou uma menina, né, uma moça, menina, estou empolgada, né? Mas enfim, eu sou uma moça da Lapa, eu tenho um amor profundo aí por essa região paulista. Eu cresci, estudei nos colégios da Lapa, né, no Colégio Santo Ivo. Então, assim, eu queria mandar um beijo especial e um grande abraço para a advocacia lapiana, que é a advocacia do meu coração, né? Eu sou lapiana também, então a diretora tesoureira da OAB São Paulo é de nascença lapiana. Muito obrigada, Luiz Rogério. É sempre muito bom estar com vocês. E eu queria só terminar dizendo uma coisa, se você me permite, Luiz Rogério. Claro. Eu acho que em épocas de crise, criatividade, tenacidade, qualidade são coisas que são fundamentais para que juntas e juntos nós consigamos superar tudo isso, sabe? Eu queria convidar a advocacia a pensar sobre o seu grande papel social. E nós temos, sim, duas partes do nosso juramento que são fundamentais e são igualmente importantes. Quando nós juramos exercer a advocacia, no dia que recebemos a nossa carteira de advogada ou de advogado, nós juramos duas coisas. Nós juramos exercer a profissão da advocacia com qualidade, com urbanidade, com ética, mas nós juramos uma outra coisa. Nós juramos estarmos juntas e juntos para lutarmos por um Estado democrático de direito verdadeiro, né? Pela justiça social. O Brasil é muito injusto socialmente. A pandemia está revelando isso, né? Veja-se que o maior índice de óbitos registrados nas últimas 72 horas no Brasil é nas regiões periféricas, onde não há saneamento básico, onde não há infraestrutura estatal funcionando adequadamente. E nós precisamos ser um país melhor, mais justo, com um sistema de saúde único, esse SUS incrível, que pode ser melhor, né? E a pandemia vai ensinar muita coisa para a gente, e toda cidadã e cidadão brasileiro paga imposto e que tem que receber o retorno dos tributos que paga. Nós merecemos um serviço de saúde único, universalizado, de qualidade, sem que tenhamos que ficar pagando convênios médicos particulares. Nós merecemos um sistema educacional único, e a OAB, a advocacia, jurou duas coisas. Jurou ser bom advogado ou boa advogada, mas jurou também lutar pela cidadania. Jurou lutar por um Estado melhor para cidadãs e cidadãos brasileiros. Juramos lutar pela justiça social. Então, aos governantes de plantão, atenção, porque nós somos as defensoras e os defensores da cidadania. Mas essa cidadania é uma cidadania que precisa ter qualidade. E nós não vamos abrir mão disso. E nós não vamos aceitar que o Brasil não seja democrático.
porque é disso que se trata. Dois lados da mesma moeda, né? Muito obrigada. Muito obrigado, doutora Raquel, gratidão. Doutora Adriana, muito obrigado. Doutora Rosângela, muito obrigado. Ela teve problemas de conexão, mas com certeza está nos ouvindo. Muito obrigado mesmo. Obrigado a todas e todos que estiveram conosco nessa live. Semana inteira temos live. Fiquem atentas e atentos. Muito obrigado e até amanhã. Forte abraço. Tchau. Obrigada. Tchau, Lapa. Obrigado. Tchau, tchau. Beijo. Tchau.